Já aconteceu com você de ter algo muito especial, você está prestes a conquistar aquilo que você queria, aquilo que você sempre desejou, mas quando chega no momento, na hora H, começa a vir pensamentos que nunca passaram pela sua cabeça e você começa a suar frio, você tem medo de gaguejar, tem medo de paralisar, você tem medo de tudo dar errado, começa a vir milhões de pensamentos, milhões de pensamentos. Isso é uma prova de amor do seu cérebro, porque ele não entende, é algo desconhecido. Todos nós temos medo do desconhecido. Tudo aquilo que a gente não conhece, o nosso cérebro buga. E nesse vídeo eu vou te ensinar como se livrar desse medo, como transformar o medo em coragem, como você ressignifica isso. E o primeiro passo é justamente esse: ressignificar o medo, dar outro significado. Porque se você está com medo, provavelmente é porque você está prestes de fazer algo muito importante para você. Então, é porque é algo novo, algo que você nunca viveu e não existe. O seu cérebro vai procurar ali na sua memória e não existe aquele acontecimento. Ele vai olhar para o passado e não vai ver nada, não vai encontrar, não tem conexões neurais. E esse é o momento de mais crescimento na sua vida. Imagine se a gente, a partir de agora, começasse a fazer tudo aquilo que a gente tem medo. A gente se tornaria alguém muito melhor, eu tenho certeza disso. E eu não tô falando sobre, eu vou pular de algo alto, não tô falando sobre isso. Tô falando sobre falar em público, o medo de arriscar, o medo de trocar de emprego, o medo de testar algo novo e dar errado. Tudo isso nos paralisa, então ressignifique esse medo, dê outro significado, entenda que você está prestes a fazer, comece quando chegar nesse momento você fala, não, eu estou sentindo essa energia, mas essa energia é boa, essa vibração é boa, eu amo isso, eu amo essa sensação de adrenalina do meu corpo jogando energia, eu vou dar o meu melhor, agora é o momento que eu sempre quis. E dentro disso, quando você estiver prestes a lidar com uma situação igual a essa, respire conscientemente. A respiração vai trazer aquela tranquilidade, vai diminuir um pouco a frequência dos seus pensamentos. E com isso, o medo ele vai abaixando um pouco, você vai ficando mais tranquilo. E depois disso, você vai se expondo progressivamente, pouco a pouco. Não queira tipo, Wellington, eu tenho medo de falar para 1000 pessoas, eu tenho medo de falar para 10.000 pessoas, então eu não vou nem começar a falar. Não, comece falando pouco a pouco, fale para uma pessoa, depois fale para 10, depois você fala para 20, depois para 50, vai se expondo pouco a pouco. Às vezes, eu tô com medo de investir meus 10.000 reais, é tudo que eu tenho. Investe 100. Se você está com medo, investe 100, depois investe 200, vai testando, não tenha pressa, não tenha ansiedade de querer fazer as coisas muito rápido, vai realmente pouco a pouco, assim você vai só aumentando. Imagina que a sua coragem é como se fosse uma bola. E cada ação de coragem que você tem, ela vai crescendo, ela vai expandindo, ela vai expandindo, ela vai expandindo. E ela vai só encontrando resistência. Então, quanto mais coragem você tem, você vai encontrando resistência. Você vai alcançando lugares maiores. Então, expanda essa coragem. Comece pouco a pouco, progressivamente. Eu mesmo, se eu entrar numa live hoje para falar com 1000 pessoas, eu tenho certeza que... Nossa, eu vou arrepiar, o coração vai bater a milhão por hora. Mas o que eu fiz? Eu comecei a fazer live, às vezes tem 3 pessoas, às vezes tem 10, e pouco a pouco vai crescendo. E aí eu posso ter ansiedade. Imagina, eu posso pensar de 2 formas. Eu posso pensar assim, nossa, agora só tem 10 pessoas, agora só tem 5 pessoas na minha live. Não faz sentido eu continuar fazendo live. Eu só vou fazer quando tiver 100, eu só vou fazer quando tiver 1000. Só que daí é a questão, eu tô treinando quando tem pouca gente. Deixa eu falar um segredo pra vocês. É bem melhor agora que tem pouca gente me vendo, porque daí eu tô treinando. E quando vier 1000, quando tiver 10.000, quando tiver 100.000 pessoas, eu já vou estar preparado, porque eu já fiz. Então comece pouco a pouco. E dentro disso você vai
treinando uma visualização. Imagina, como eu disse, tenha calma, ressignifique, entenda que essa energia, transforme ela como uma coisa boa, respire profundamente antes de fazer algo que você está prestes a fazer, que vai exigir de você muita coragem, e depois disso mentalize antes de acontecer, mentalize. Olha, eu vou chegar, eu vou falar assim, vai ser tranquilo, as pessoas vão estar ali, vão comentar. Exemplo, você vai falar em público, visualize a sua palestra, visualize você caminhando para um lado, você fazendo perguntas, quais perguntas você vai fazer, porque o nosso cérebro, ele não entende o que é verdade do que é mentira. Tudo que você diz para ele, ele entende como se fosse verdade. Então respire imagine como se você já estivesse fazendo. Porque dessa forma você já vai sentindo, sente a sensação, essa energia que você está sentindo, que imagine você lá fazendo uma cirurgia, você no seu trabalho, você caminhando, você dirigindo. Quem aqui nunca teve medo de dirigir? Visualize você dirigindo, olha, vai ser tranquilo, eu vou passar por ali, é simples. Torne simples para o seu cérebro. Tudo é simples, comece a tirar a complexidade, tudo é simples. E outra coisa também, quando você estiver prestes a fazer algo que te dá medo, decida rápido. Entre em ação rápido. Eu aprendi uma técnica esses dias, que é uma técnica dos 5 segundos, que uma mulher fez um estudo bem complexo, bem profundo, e ela inventou essa técnica que está mudando a vida de muitas pessoas, que é simples e fácil. Quando você estiver prestes a fazer algo que te dá medo, você conta 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Não pense, porque quanto mais você pensa, mais você procrastina, mais você deixa para depois, e você nunca vai fazendo, e a ansiedade, o medo, os pensamentos ruins só vão aumentando cada vez mais. Cada vez que você procrastina, vai aumentando cada vez mais. Então, haja rápido. Rápido, 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Comece a treinar o seu cérebro para isso. E aí, nesse momento que você vai agir rápido, ou antes, talvez ali, Wellington, mas beleza. Na hora do momento ali da decisão, que é a hora de agir, ok, mas e na noite anterior? Eu tô ansioso, assim, tipo, 1 hora antes, eu tô prestes de chegar, mas eu tô muito ansioso, tô com medo, tá vindo milhões de pensamentos, só parecendo que vai dar ruim. Nesse momento que você estiver se sentindo inseguro, comece a relembrar vitórias passadas. Escreva num papel assim, para você, no momento você ler, escreva no celular. Vitórias passadas, momentos em que você teve esse mesmo medo e você conseguiu, momentos de vitória sua do passado. Relembre isso. Coloque isso anotado, daí quando chegar, não, fica tranquilo, é só mais um. Eu já passei, eu lembro da vez que eu senti muito medo na minha prova de carro, mas eu passei. Eu lembro da vez que eu senti muito medo de apresentar aquele trabalho na faculdade, mas ficou tudo bem. Eu lembro da vez que eu senti muito medo de fazer uma viagem de avião, só que eu fiz essa viagem e hoje eu tô tranquilo, hoje eu viajo de avião tranquilo. Relembre essas vitórias, assim você vai modificando, ressignificando e você vai ficando muito mais tranquilo para poder agir naquele momento de medo. E quando você estiver prestes a agir, também mude a sua postura. A forma como a sua forma física muda o seu pensamento. Da mesma forma que o pensamento muda o seu estado físico, o físico também altera o pensamento. Então, não chegue lá, nossa, mas eu tô com medo, eu não sei o que fazer, eu não sei o que vai acontecer. Tipo, eu vou dar essa palestra agora, mas é minha primeira palestra. Vai que as pessoas não gostam, tipo, eu não sei o que vai acontecer nesse momento. Eu não sei. Não, vai com uma postura de campeão, estufa o peito. Postura, igual jogador de futebol. Você já viu algum jogador de futebol entrando assim, cabisbaixo? Não, entra com postura. Isso vai modificar o seu pensamento, vai trazer confiança. Sorria. Sorria, mude a sua postura, porque isso vai te ajudar muito. Eu já usei isso várias vezes, várias e várias vezes. Mude a sua postura, pode ter certeza que isso vai mudar o seu sentimento. E junto com isso tudo que eu te falei, vai aumentando a sua tolerância ao desconforto. E em vez de você sentir medo e te paralisar, faça o contrário, comece a agir em cima de tudo aquilo que você tem medo. Se você tem medo de fazer live, faça live.
Se você tem medo de viajar de avião, faça uma viagem de avião. Se você tem medo de dirigir, comece a dirigir. Se você tem medo de decepcionar alguém, vai e decepciona. É dessas formas que você, encarando o seu medo, você vai criando repertório mental e sabendo que você é muito melhor do que você imagina. Você vai ver o potencial absurdo que você tem, porque a quantidade, lembre da quantidade de coisas que você perdeu por conta do medo, por conta dessa insegurança, por conta de não saber o que vai acontecer. Só que você agindo conscientemente, com intensidade em cima desses medos, você vai começar a transformar a sua confiança. Então você vai ficar uma pessoa totalmente transformada, uma pessoa com muito mais coragem, vai começar a destravar várias áreas da sua vida. Porque o que diferencia uma pessoa que tem sucesso de uma que não tem é simplesmente a coragem de agir. Eu também já senti muito medo. Já senti medo de fazer live. Hoje eu faço live. Eu já senti muito medo de gravar vídeo pro YouTube. Quando eu comecei a gravar, eu vi que não era nada demais. E assim a gente vai crescendo, expandindo. Eu tenho medo de muita coisa ainda. Vou atrás de muitos medos que eu tenho. Só que intencionalmente, seja intencional na sua vida. Porque é assim que a gente vai ter resultado. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero saber a sua opinião. Me diz assim, qual foi o maior medo que você já passou na sua vida e que você superou? E também se inscreva aqui no canal, vamos caminhar junto, tem vídeo aqui toda semana, então vamos viver uma vida intencional, uma vida com resultado, com coragem, e a coragem vai trazer novos resultados. Bora pra cima!